Bom dia, pessoal. Iniciando o comentário de abertura aqui no site Leandro Stormer. Hoje é dia 13 de janeiro de 2016. Quem conversa com os amigos é Fábio Figueiredo, iniciando então o acompanhamento da abertura do mercado. Tudo ok com áudio e vídeo? O pessoal pode me dar um feedback de como está a transmissão? Embora, pelo que eu já pude verificar aqui, está tudo ok. Então, avisando em texto, o pessoal que usualmente nos acompanha. Perfeito. Maravilha. Então, vamos iniciar nossa rotina. Hoje, o índice futuro abre em alta. Temos o mercado aí tentando se recuperar, né? Os últimos pregões seguiram essa tentativa, né? Com uma abertura em alta e posterior devolução aí do movimento. A gente pôde observar isso acontecendo no dia 8, que o mercado abriu com alta de mais de 1%. No dia 11 também tivemos uma abertura em alta. Ontem tivemos uma abertura em alta e hoje mais uma vez. Vamos ver se esse movimento o mercado consegue sustentar até o final do dia, né? No intraday temos aí o primeiro movimento novamente acontecendo. Assim sendo, trades na compra acontecem se um candle fechar acima da máxima do dia, trades na venda se o mercado fechar abaixo da linha d'água. Ontem nós tivemos um cenário bem parecido com esse movimento, né? Abertura em gap de alta, possibilidade de compra se o mercado fechar acima da máxima do dia, isso não aconteceu. A venda acontece se há um candle fechado abaixo da linha d'água, aconteceu aqui meio-dia 1h30, né? E o mercado deu sequência. Isso também aconteceu na segunda-feira, tá? Aqui segunda. O mercado abriu em alta, chegou a subir. Opa, cadê? Aqui dia 11. Ó. Então o mercado abriu em alta, chegou a subir. Aqui no caso de segunda até chegou a gerar trade na compra, que acabou sendo estopado e mais tarde uma venda pelo mercado ter fechado abaixo da linha d'água. A linha d'água é um importante ponto para o day trader observar o mercado, porque nele é que há a legítima troca de mãos aí de quem está tentando, né, retirar algum tipo de ganho no intraday. Então é isso. Acima da máxima do dia tem compra, abaixo da linha d'água tem venda por hora. O índice futuro volta aí para cima da máxima do dia. Chama atenção apenas a um detalhe, né? Aqui no gráfico de 15 minutos a gente tem um rompimento de uma linha de tendência de baixa mais curta. Isso abre espaço para os preços buscar a próxima LTB, né? Então o mercado consegue se livrar aí de uma linha de tendência de baixa de prazo menor. Dólar. Como o dólar abre nesta quarta-feira? Bom, em queda, né? Queda aí superior a 1%. A gente tem o dólar passando para baixo da mínima do suporte que a gente acompanhou nos últimos chats, que era aquele suporte dado pelo retângulo, né? Um suporte horizontal aqui na faixa dos 4.025 pontos. Vejam que o dólar vai perdendo esse patamar. Ou seja, graficamente a gente vai poder pegar essa amplitude, projetar para baixo e auferir assim então os alvos para a movimentação corrente. Tá? Esse aqui é o gráfico de 30 minutos. O alvo fica lá em 3.051. Tá? Suporte a gente só tem na mínima do finzinho aqui de dezembro, 3.880. No gráfico de 15 minutos, o gráfico usualmente a gente procura operações, a gente está tendo agora o rompimento desse suporte. Então, para quem trabalha com análise técnica, esse candle fechado pode interessar para uma venda. Tá? O stop ficaria acima da máxima do dia. Não é exatamente aquele modelo que a gente opera, que é o primeiro movimento. A gente vai precisar aguardar a formação de um fundo e a posterior perda desse fundo para aí sim buscar algum tipo de venda. Entendam, quem trabalha no gráfico de 5 já houve enquadramento. Tá? Então cai dentro daquela velha frase, né? Tudo depende, não existe certo, não existe errado. Se eu baixo meu prazo operacional, eu tenho que tentar ser mais eficiente, né? Afinal de contas, os movimentos tendem a ser menores, mas o custo ele ainda é o mesmo. Então eu tenho que ser muito mais eficiente. E em que cenário o mercado reverte? Bom, graficamente, né, dentro da ótica da análise técnica, a reversão desse rompimento que está acontecendo agora, tá, acontece se o mercado fechar acima do suporte.
Tá? Isso aqui por si só não chega a ser compra, dentro da nossa visão. Compra a gente vai ter somente se os preços fecharem acima da linha da água. Aí sim a gente pode ter alguma operação na ponta compradora. Legal. Seguindo, então vamos observar agora as commodities. O milho CCMH 16 segue em alta, né? Ontem o milho deixou uma barra que lembra, né? Uma barra de exaustão, buying clímax, só que não houve nenhum sinal por hora para a gente poder se aproveitar dessa barra. Qual que seria um sinal? Bom, nos 60 minutos a perda da mínima do dia, de hoje no caso. Tá? E isso está longe de acontecer, o milho já abriu em alta, o volume projetado é forte. É importante apenas falar que a gente tem o candle do dia de hoje por hora todo fora da banda de Bollinger. Então muito cuidado aí quem está tratando com operações muito pesadas ou quem está quem não está posicionado para o média móvel de 9, né? Está com um outro argumento posicionado na compra no milho. Boi, o BGI F16, contrato que vence agora no final do mês, atingiu a resistência esperada, aqui na faixa de 150,70, tocou esse ponto agora de manhã. Quem opera por média móvel de 9 está comprado. Dependendo do ponto que entrou aqui e do número de contratos que trabalhou, é possível pensar em algum tipo de realização parcial. Tá? Então, o boi e o milho subindo nesse pregão de quarta-feira. Vamos observar as posições que estão em aberto. Então, primeiro pela FR2, a posição que está em aberto é Ambev, e o alvo está nas últimas duas máximas, ou seja, 17,29, máxima de anteontem. Se ali tivermos a saída, o lucro, né, o resultado é praticamente zero. A entrada foi aqui no dia 4. O mercado até então não tocou a máxima dos dois últimos pregões. Pelo modelo de rompimento, a gente tem uma venda aberta em Banrisul, que ainda não atingiu a realização parcial. Por hora, os preços tocam a linha de suporte, né? Aqui no gráfico ajustado do triângulo descendente que foi acionado. Há uma venda aberta também em Itaúsa, RP em 6,35. O mercado hoje tende a abrir em alta, então esse trade aqui já tem 6 dias de vida, né? Não evoluiu ainda. Temos uma venda aberta de Eletropaulo, que perdeu suporte no dia de ontem, 6,89 RP, o stop está acima da máxima de ontem. E também uma venda de Bradespar, né, que ontem afundou. Tanto a Bradespar quanto a Vale do Rio Doce, quanto a Petrobras são papéis que chamam atenção para algum tipo de trade de retorno à média. Então quem for mais ousado e gosta desse tipo de operação tem possibilidade tática de guerrilha. Petro e Vale, né? Não tem por que focar também em Bradespar. Abertura de Petro, o leilão está em 5,66 por enquanto. Então a abertura em si já não gera operação por guerrilha. Existe uma modalidade de tática de guerrilha que já toma o papel na abertura. Não é o caso de Petro. E Vale, o preço teórico 7,42. Vamos ver onde é que está esse 7,42. Também, para que a gente tomasse essa posição já na abertura, a abertura de hoje teria que ser acima de 1/3 da barra de ontem. Então provavelmente os trades acontecem com a superação da máxima da primeira hora. Ok? Então tá aí, Vale e Petro bastante esticadas, né? Olha aqui o índice que a gente mensura de sobrevenda, né? Esse aqui é em relação à volatilidade, então está com uma distância de 46% em relação à volatilidade. A distância é muito grande. A Vale com 46 e a Petro com 32, né? Se a gente tivesse que escolher o que está mais sobrevendido, seria a Vale do Rio Doce. Então tá. Antes de eu iniciar o chat e responder algumas perguntas, a gente pode dar uma olhadinha aqui novamente no evento que vai acontecer amanhã, dia 14 de janeiro, evento presencial aqui em Porto Alegre. Ok, deixa eu tirar minha imagem. Esse evento acontece então no nosso auditório. Ok,
onde o Stormer vai comentar a situação macroeconômica aí do país nesse início de ano. Vamos apresentar também as possibilidades de posição, o que fazer no mercado de ações, renda fixa, índice e mercados futuros. Nesse ano tão turbulento aí, né, em que toda a mídia está bastante pessimista, não só a mídia, né, está bastante fúnebre com a situação do país, né? Então, como lidar com isso? É isso que a gente vai tentar responder aqui. Evento presencial. Então, eu peço que vocês se cadastrem, quem obviamente for participar presencialmente, e quem quiser o link para a gravação, né? A gente vai fornecer um link para visualização mais tarde. O Carlos, inclusive, disse que fez a inscrição, mas não recebeu nenhum retorno de confirmação. Se você fez a inscrição, tá confirmado, Carlos. Pode ficar tranquilo. Tá? Pode ficar tranquilo que o link você vai receber em seguida, tá? Acredito que segunda ou terça-feira. E se a tua opção for presencial, é só aparecer aí amanhã às 8 horas. É um prazer aí conhecer os amigos. Legal, recado dado, a gente pode iniciar as conversas e a resposta de perguntas. O Inácio coloca o seguinte: Vlad, o prazo limite para rolar o milho é no dia 15? Bom, deixa eu confirmar, Inácio. Eu não tenho certeza se é no dia 15. Tá? O que a gente pode fazer para ter certeza disso é o seguinte: é ir lá no nosso site e baixar a planilha de mercado futuro, que é essa aqui, ó, a planilha número 3. Tá? Então vamos baixar a planilha. Essa planilha que está linkada ao XP Pro, então para ter cotação, para ter cálculo de margem e tamanho de contrato, óbvio que tem que ter o link com o XP Pro, mas para as informações em geral não precisa. Tá? Deixa eu abrir aqui a planilha. Planilha gratuita, tá? É só se cadastrar no site que você já consegue acessar. Espera aí que ela está abrindo. Então aqui está a planilha. Deixa eu só fechar isso aqui. Tá? Então o vencimento ele acontece próximo ao dia 15. Tá? O dia 15 é sexta-feira. Ok? Então, qual que é o prazo máximo para rolar? Sim, é até sexta-feira. Até o dia 15. Então já temos certeza que é dia 15. É isso. Só que o milho que vence agora na sexta é o F, né? É o F16. Tá? O H ele vence em março. Somente em março. Só um momento. Só um segundinho. Bom dia. Bom, seguindo. Bom, o João, pode falar um pouquinho sobre as guerrilhas para hoje? Claro, João. Então, olha só. A gente tem a Petro abrindo em alta. A barra de ontem era uma barra 2020. O que é uma barra 2020? A barra 2020 é aquela que tem a sua abertura bem próximo da máxima dela, né? E seu fechamento também bem próximo da mínima. Tá? Então, quanto mais próximo da mínima, melhor. 2020 porque a abertura e o fechamento tem que estar no percentil 20 da barra. Percebam que essa abertura da Petro parece ter acontecido acima de 1/3 da barra. Vamos ver se faz sentido. Ó, ela aconteceu exatamente em cima de 1/3 da barra. Tá? Então aqui a conduta para operar essa tática de guerrilha é a seguinte: esperar uma hora de negociação, a superação da máxima gera uma compra. Qual o alvo?
Bom, o alvo usual da tática de guerrilha é 3,5%, só que isso não leva em consideração a volatilidade. Tá? Então acredito que cabe um pouquinho de bom senso do trader, principalmente nesses períodos em que o mercado está com a volatilidade um pouquinho maior. Né? Olha só a volatilidade da Petro, como ela subiu bastante de 2 dias para cá. Né? Então a sugestão que eu daria para quem for trabalhar uma guerrilha seria buscar 10% da média da volatilidade como alvo, e não os 3,5% usual. Tá? E o stop? Bom, o stop teria que ficar abaixo da mínima de ontem. Mas lembrando, isso somente se o trade for acionado, se houver a superação da máxima de hoje. Da máxima da primeira hora, perdão. A Vale do Rio Doce, mesma coisa. Tá? Então, na abertura já não gerou entrada. Existe uma tática de guerrilha que opera literalmente na abertura, já sai entrando. Abriu o mercado, o cara já monta a posição. Aqui no caso da Vale é a mesma coisa, né? Sugiro trabalhar com um alvo um pouquinho maior do que 3,5%. Teria que ser então aqui 5,40% de alvo. Veja como a volatilidade da Vale subiu, vem subindo na realidade desde o começo de dezembro, né? Então são dois papéis que estão enquadrados e que podem gerar operação sim. Muito bem. Então quando eu tenho Petro e Vale, não tem por que a gente ficar procurando entrada em outros papéis, né? São os principais, entre aspas, né? Os principais papéis da bolsa. Tá? E tem opções líquidas, então dá para trabalhar com opções. Eu posso tanto trabalhar com compra a seco, que é mais ousado. Tá? Lembrando que for trabalhar com opção, precisa ajustar o delta. Tá? Tem que fazer o ajuste do delta. Então quem não sabe o que é ajuste de delta se afasta na tentativa de substituir o trade no papel com opções. Não é simplesmente pegar o valor que você colocaria em ações e colocar em opções. Não faça isso. Isso é suicídio, não é trocar opções por ações por opções. Tá? Existe uma forma muito eficiente de fazer isso. Tá? No caso, hoje a opção aqui seria a Vale B36, a princípio, seria a Vale B36. Tá? E a Petro, a opção que a gente poderia utilizar para substituir um trade no papel, seria a Vale B73, a princípio. Veja que a Vale B73 seria ideal porque o delta dela está em 0,50, né? Só que ela não tem teve pouquíssimos negócios até então. Então aqui eu tenho que ter um pouquinho de bom senso e buscar a que está mais líquida, né? Que seria então a Vale B26, a mais apropriada. Então tá aí. Essas são as possibilidades. Vamos ver a propósito como é que estão as aberturas. Olha a Braskem. A Braskem está confirmando aquele sinal simétrico que a gente desenhou aqui há 3 dias atrás, né? Será que ela vai acionar esse ombro cabeça ombro que aí está instalado? É o que parece, né? É um dos destaques de baixa hoje, Braskem, volume forte na venda. Olha o tamanho da barra do papel. Essa aqui é uma barra elefante? Sim, é uma barra elefante. Tá? Só que é desconfortável, né? O cara teria que trabalhar com um stop de 7% no intraday. Que é difícil trabalhar, tá? Mas que é uma barra elefante é. Mas na prática é difícil de operar. Que mais? BBRK, Brasil Brokers, operando em alta. Maior alta por enquanto e da lista que a gente tem, 6,12. Bradespar também com uma alta aí de 3%. Perceba que não é nada demais, né? Por que uma alta de 3% no momento não é nada demais? Porque a volatilidade aumentou muito. Então a percepção do que é movimento grande diminui, né? Então o mercado precisa oscilar muito mais para ser um movimento representativo. Tá? Então para uma volatilidade de 60%, 3% de alta não é praticamente nada. Né? É muito pouco. Okay. Que mais? A Vale do Rio Doce repicando. Petro, como a gente já viu. Mercado como um todo aí, então, fazendo algum tipo de repique. Pá. Perdão. Ok.
Então tá, pessoal. Vamos dar mais uma olhadinha no índice. O pessoal tá meio tímido hoje. Índice futuro gera operação na compra se fechar acima da máxima do dia, tá? E tem primeiro movimento. Venda somente se perder a linha da água. Tá? Entendo que vai ter muita gente querendo vender o índice se houver perda da mínima do dia. Não considero muito tranquilo fazer isso. Tá? Tem a média móvel de 9 logo abaixo, a média móvel de 21. Tem muitos obstáculos aqui no meio do caminho para ir contra. Então o ideal seria mesmo esperar o fechamento abaixo da linha d'água para aí sim operar. Tá? E o dólar, aguardamos o primeiro movimento. A princípio ele está acontecendo agora, né? Embora esse candle acabou de abrir. Mas se, por exemplo, esse candle estivesse fechando agora, a gente já poderia marcar a mínima do primeiro movimento como a mínima do dia até então. Então abaixo de 4.009 pontos a gente teria o setup 1 a ser buscado e operado. Tá? A gente vai focar agora a atenção para conversar com o pessoal do LS Live. Qualquer dúvida, estamos lá em texto. Desejo um ótimo pregão a todos. Deixo aqui meu abraço. Obrigado, pessoal.